Nas últimas horas, os bastidores da política brasileira voltaram a registrar uma sequência de acontecimentos que podem influenciar não apenas a relação do Brasil com o cenário internacional, mas também o ambiente que antecede as eleições presidenciais de 2026. Em poucos dias, o país viu crescer a tensão diplomática com os Estados Unidos, acompanhou novas movimentações dentro dos principais partidos, assistiu a decisões importantes do Supremo Tribunal Federal e presenciou o avanço de debates que envolvem economia, segurança jurídica e estratégias eleitorais. Quando esses fatos são analisados de forma isolada, podem parecer episódios independentes, mas, quando colocados lado a lado, revelam um quadro muito maior. Uma disputa política que já começa a moldar o discurso dos principais atores nacionais muito antes do início oficial da campanha. E é justamente sobre esses bastidores que vamos conversar hoje. Ao longo desta análise, você entenderá por que a crise comercial entre Brasil e Estados Unidos ganhou uma dimensão política, como as articulações da direita atravessam um momento delicado. Quais são os impactos das decisões do judiciário e de que maneira essas movimentações podem influenciar o eleitor nos próximos meses? Então fique comigo até o final, porque alguns detalhes normalmente passam despercebidos nas manchetes rápidas, mas ajudam a compreender o que realmente está acontecendo nos bastidores de Brasília. O primeiro tema que domina as discussões continua sendo a reação brasileira à tarifa adicional anunciada pelos Estados Unidos sobre determinados produtos brasileiros. O governo federal voltou a endurecer o discurso e reafirmou que pretende utilizar os instrumentos previstos na chamada Lei de Reciprocidade Econômica, caso considere necessário responder às medidas adotadas pelos norte-americanos. A legislação estabelece mecanismos para que o Brasil possa adotar medidas equivalentes quando identificar tratamento considerado discriminatório ou prejudicial aos interesses nacionais. Ao mesmo tempo, integrantes do governo reforçaram publicamente que a prioridade continua sendo buscar uma solução por meio do diálogo diplomático, preservando a relação histórica entre os dois países. Durante entrevistas e pronunciamentos recentes, ministros defenderam que o Brasil deve negociar de forma firme, mas sem abrir mão da soberania nacional. A avaliação dentro do executivo é que qualquer resposta precisa combinar responsabilidade econômica com defesa dos interesses brasileiros. Nos bastidores, equipes técnicas dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior e das Relações Exteriores seguem avaliando os possíveis impactos sobre setores exportadores, especialmente aqueles que mantêm forte dependência do mercado americano. Especialistas em comércio internacional observam que situações como essa costumam produzir efeitos que vão além das tarifas propriamente ditas. Empresas exportadoras passam a rever contratos. Investidores analisam o ambiente com maior cautela e compradores internacionais aguardam definições antes de fechar novos negócios. Por isso, além da disputa política, existe uma preocupação concreta com os reflexos econômicos sobre diferentes cadeias produtivas brasileiras. Ao mesmo tempo em que busca responder às medidas comerciais, o governo também passou a disputar a narrativa política em torno do episódio. Integrantes do Planalto afirmam que determinadas manifestações de lideranças da oposição contribuíram para ampliar o desgaste diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Representantes da oposição, por outro lado, rejeitam essa interpretação e argumentam que a responsabilidade pelas negociações internacionais cabe exclusivamente ao governo federal. Essa divergência mostra como um tema originalmente econômico rapidamente passou a integrar o centro do debate político nacional. É justamente nesse ponto que muitos analistas chamam atenção para um aspecto importante. Em anos que antecedem eleições presidenciais, praticamente qualquer assunto de grande repercussão acaba sendo incorporado ao discurso eleitoral. Questões econômicas,
deixam de ser apenas técnicas e passam a ser utilizadas como argumento político tanto pelo governo quanto pela oposição. Essa dinâmica já pode ser observada nas entrevistas concedidas por diferentes lideranças nas últimas semanas. Enquanto isso, o Congresso Nacional também acompanha atentamente a evolução da crise. Parlamentares de diferentes partidos reconhecem que preservar mercados internacionais interessa ao país independentemente das disputas políticas internas. Ao mesmo tempo, há consenso de que o Legislativo poderá ser chamado a participar caso novas medidas comerciais precisem ser adotadas. Por isso, lideranças da Câmara e do Senado mantêm diálogo constante com representantes do Executivo e dos setores produtivos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você que acompanha o bastidor brasileiro. Na sua opinião, o Brasil deve responder com medidas equivalentes sempre que outro país adotar barreiras comerciais contra produtos brasileiros, ou acredita que a melhor estratégia continua sendo insistir exclusivamente na negociação diplomática? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Quero saber também de qual cidade e estado você está acompanhando este vídeo. É muito interessante perceber como diferentes regiões do país enxergam um mesmo tema sob perspectivas distintas, especialmente quando a economia local depende mais diretamente das exportações. E se você chegou até aqui, aproveite para fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Pode parecer um gesto simples, mas essas ações ajudam o bastidor brasileiro a alcançar mais pessoas interessadas em análises aprofundadas, sempre baseadas em fatos públicos e verificáveis. Além disso, sua participação nos comentários enriquece o debate e nos ajuda a construir uma comunidade que acompanha a política com atenção e espírito crítico. Mas o tarifaço é apenas a primeira peça desse quebra-cabeça. Nos bastidores da oposição, novas articulações para a eleição presidencial começaram a ganhar força, revelando divergências estratégicas entre lideranças importantes da direita brasileira. E é justamente sobre essas movimentações, envolvendo Michele Bolsonaro, Romeu Zema e o futuro das alianças para 2026, que vamos falar no próximo bloco. Há detalhes dessas negociações que ajudam a entender por que o cenário continua muito mais aberto do que parece à primeira vista. Nos bastidores da política nacional, enquanto o debate sobre a crise diplomática continua ocupando espaço nas manchetes, outro movimento começou a chamar a atenção de dirigentes partidários, cientistas políticos e observadores do cenário eleitoral. Trata-se da reorganização das forças de oposição para a disputa presidencial de 2026. Embora ainda falte um longo período para o início oficial da campanha, as conversas sobre alianças, chapas e estratégias já acontecem de forma intensa. E foi justamente nesse contexto que uma declaração envolvendo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro acabou produzindo repercussão muito além do esperado. Romeu Zema afirmou publicamente que via Michele Bolsonaro como um nome capaz de compor uma chapa presidencial como candidata à vice-presidência. A declaração rapidamente repercutiu entre dirigentes partidários e nos meios de comunicação, alimentando especulações sobre uma possível aproximação entre diferentes setores da direita. No entanto, a resposta veio quase imediatamente. Michele Bolsonaro declarou que não existe qualquer possibilidade de aceitar esse convite, afastando, ao menos por enquanto, essa hipótese de composição eleitoral. A negativa teve um peso político maior do que aparenta em um primeiro momento. Em processos eleitorais, especialmente quando ainda se está distante do período oficial das convenções partidárias, declarações públicas costumam servir como sinais enviados aos próprios aliados. Muitas vezes, elas não representam apenas uma resposta a um convite específico, mas também uma demonstração de qual caminho determinado grupo pretende seguir.
Ao rejeitar publicamente essa possibilidade, Michel indicou que seu grupo político mantém outra estratégia para o futuro e que, neste momento, não pretende discutir uma composição nesses termos. Esse episódio também revelou outro aspecto importante. Apesar de muitas vezes ser tratada como um bloco homogêneo, a oposição reúne partidos, lideranças e projetos políticos diferentes. Cada grupo possui interesses próprios, prioridades regionais e avaliações distintas sobre qual perfil apresenta melhores condições de enfrentar uma eleição nacional. Isso significa que as negociações tendem a ser longas e marcadas por avanços e recuos, algo comum em praticamente todas as disputas presidenciais brasileiras das últimas décadas. Analistas lembram que, historicamente, alianças nacionais costumam ser construídas apenas após meses de conversas, pesquisas eleitorais e avaliações sobre a viabilidade de cada candidatura. Antes disso, é comum que lideranças lancem nomes, façam convites públicos ou sinalizem aproximações justamente para medir a reação do eleitorado, dos partidos e da própria imprensa. Em outras palavras, muitas dessas manifestações também fazem parte do processo político de construção de uma candidatura competitiva. Enquanto essas articulações acontecem, outro tema passou a ocupar espaço relevante na agenda política: a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e as decisões judiciais relacionadas ao seu regime de restrições. Nos últimos dias, ganhou repercussão o pedido apresentado para que o presidente da Argentina, Javier Milei, pudesse realizar uma visita institucional ao ex-presidente. Entretanto, diante das medidas cautelares em vigor, o Supremo Tribunal Federal manteve as restrições já estabelecidas, impedindo que essa visita ocorresse nos moldes pretendidos pela defesa. A decisão gerou diferentes interpretações no meio político. Integrantes da base governista afirmam que as determinações judiciais devem ser integralmente respeitadas e que não cabe transformar decisões processuais em embates políticos. Já representantes da oposição sustentam que as restrições impostas ao ex-presidente possuem impactos que ultrapassam a esfera jurídica, influenciando diretamente o ambiente político nacional. Independentemente das avaliações, o fato é que cada nova decisão relacionada ao tema produz ampla repercussão dentro e fora do país. A possível presença de Javier Milei no Brasil também despertava interesse, porque simbolizaria mais um gesto de aproximação entre lideranças conservadoras da América do Sul. Mesmo sem a visita ocorrer nas condições pretendidas inicialmente, a relação entre os dois grupos políticos continua sendo acompanhada de perto por observadores internacionais, especialmente em razão das posições semelhantes adotadas em diferentes temas econômicos e ideológicos. Outro ponto importante é que episódios como esse demonstram como a política brasileira passou a ter cada vez mais reflexos internacionais. Nos últimos anos, encontros entre chefes de Estado, declarações públicas e posicionamentos diplomáticos passaram a repercutir diretamente nas disputas internas de diversos países. O Brasil não foge dessa realidade. A cada movimento envolvendo lideranças estrangeiras, cresce o interesse da imprensa internacional e aumentam as análises sobre possíveis impactos eleitorais. Enquanto isso, dirigentes partidários seguem avaliando cenários para os próximos meses. Embora ainda exista um período considerável até a definição oficial das candidaturas, as conversas nos bastidores indicam que nenhum partido pretende deixar para a última hora a construção de alianças. Pelo contrário, o objetivo é chegar ao período eleitoral com estruturas organizadas, discursos consolidados e estratégias previamente definidas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que as alianças para 2026 ainda podem mudar bastante? Ou acha que os principais grupos políticos já estão praticamente definidos? Escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre esse cenário.
Aproveite também para dizer de qual cidade você acompanha o Bastidor Brasileiro e qual é o horário em que está assistindo a este vídeo. É muito interessante ver pessoas de todas as regiões do país participando desse debate e enriquecendo nossa comunidade. Se você está gostando desta análise, este é um ótimo momento para fortalecer o canal. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também gostam de acompanhar política com contexto e profundidade. Muitas vezes, uma informação isolada gera interpretações precipitadas. Mas quando analisamos os acontecimentos em conjunto, conseguimos compreender melhor o cenário como um todo. E é exatamente esse o objetivo do Bastidor Brasileiro. No próximo bloco, vamos analisar outro tema que provocou forte repercussão nas últimas horas: as declarações de Flávio Bolsonaro após decisões do Supremo Tribunal Federal, o debate envolvendo a Lei Maria da Penha, e como essas manifestações passaram a ocupar espaço importante na disputa política nacional. Esses acontecimentos abriram uma nova frente de discussões e ajudam a entender por que o clima entre judiciário e oposição continua sendo um dos assuntos mais acompanhados do país. Após as novas decisões judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, outro episódio passou a ocupar o centro das discussões políticas em Brasília. O senador Flávio Bolsonaro reagiu publicamente às restrições impostas ao pai e fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes. As declarações rapidamente ganharam espaço nas redes sociais. Foram repercutidas por veículos de comunicação e provocaram manifestações de parlamentares tanto da base governista quanto da oposição. Em um ambiente político já marcado pela polarização, cada palavra passou a ser analisada como parte de uma estratégia de comunicação voltada não apenas ao debate jurídico, mas também à mobilização do eleitorado. Ao comentar a decisão que restringe seu contato com Jair Bolsonaro, Flávio afirmou que não pretende baixar a cabeça diante do que considera uma injustiça e declarou que seu pai estaria sendo submetido a um isolamento político. Essas manifestações se somaram a outras críticas que integrantes da oposição vêm fazendo ao Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, especialmente em processos relacionados aos acontecimentos investigados após as eleições anteriores. Já representantes do governo e parlamentares alinhados ao executivo defenderam que decisões judiciais devem ser cumpridas e que eventuais discordâncias precisam ser tratadas pelos instrumentos previstos na legislação. Esse tipo de confronto entre lideranças políticas e instituições do judiciário não é novidade na história recente do país. No entanto, especialistas observam que, em períodos que antecedem eleições presidenciais, declarações desse tipo costumam ganhar peso ainda maior, justamente porque acabam dialogando diretamente com segmentos específicos do eleitorado. Em um cenário altamente polarizado, discursos firmes tendem a fortalecer a identificação de parte dos apoiadores, ao mesmo tempo em que ampliam críticas vindas do campo político adversário. Outro tema que também gerou ampla repercussão foi uma declaração de Flávio Bolsonaro sobre a Lei Maria da Penha. Durante uma agenda pública, o senador afirmou que, em sua avaliação, a legislação não protege as mulheres da forma como deveria e defendeu que o país discuta mecanismos mais eficazes de combate à violência doméstica. A fala provocou reações imediatas. Parlamentares, especialistas em segurança pública, representantes de entidades de defesa das mulheres e juristas passaram a debater o alcance da declaração e a eficácia da legislação. Vale lembrar que a Lei Maria da Penha é considerada uma das principais políticas públicas brasileiras de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Desde sua criação, recebeu reconhecimento nacional e internacional por estabelecer instrumentos específicos de proteção às vítimas, medidas protetivas de urgência e mecanismos para a responsabilização dos agressores. Ao mesmo tempo, especialistas ressaltam que a existência da lei, por si só,
não elimina o problema da violência, sendo necessário investir também em estrutura policial, atendimento às vítimas, políticas sociais e ações preventivas. Foi justamente essa discussão que voltou ao centro do debate político. Enquanto alguns interpretaram a declaração do senador como uma crítica ao funcionamento prático da política pública, outros entenderam que ela poderia ser vista como uma crítica à própria legislação. Independentemente da interpretação adotada, o episódio demonstra como temas relacionados à segurança pública e aos direitos das mulheres continuam ocupando posição relevante no debate eleitoral brasileiro. Nos bastidores do Congresso, parlamentares também passaram a discutir possíveis propostas de aperfeiçoamento das políticas de proteção às mulheres. Não se trata necessariamente de substituir a legislação existente, mas de avaliar mecanismos que ampliem sua efetividade. Esse debate envolve desde o fortalecimento das delegacias especializadas de atendimento à mulher, até investimentos em tecnologia para monitoramento de medidas protetivas, ampliação da rede de acolhimento e integração entre órgãos do sistema de justiça. Enquanto essas discussões aconteciam, outro assunto começou a ganhar força em diferentes cidades brasileiras, mostrando que a pauta política não se limita aos grandes temas nacionais. Diversas prefeituras passaram a anunciar medidas relacionadas à publicidade das apostas esportivas, conhecidas popularmente como bets. Após o encerramento da Copa, administrações municipais de cidades como Rio de Janeiro, Aracaju e Cuiabá avançaram em normas restringindo ou proibindo propaganda dessas empresas em espaços públicos, justificando que o crescimento do vício em apostas passou a representar um desafio de saúde pública. Esse movimento chama a atenção porque demonstra como governos locais também começam a responder às mudanças de comportamento da sociedade. Nos últimos anos, o mercado de apostas esportivas cresceu de forma acelerada no Brasil, impulsionado principalmente pela publicidade em eventos esportivos, redes sociais e meios de comunicação. Paralelamente, aumentaram relatos de famílias endividadas, pessoas com comportamento compulsivo relacionado aos jogos e preocupações levantadas por especialistas em saúde mental. Prefeitos que defenderam as novas restrições argumentam que o poder público possui responsabilidade na proteção de grupos vulneráveis, especialmente jovens e pessoas em situação de risco financeiro. Já representantes do setor de apostas sustentam que a regulamentação do mercado deve ocorrer de forma equilibrada, preservando a atividade econômica e combatendo práticas ilegais sem impedir empresas autorizadas de exercerem suas atividades. Perceba como, mesmo sendo temas diferentes, todos esses acontecimentos possuem um ponto em comum. Eles mostram que a política brasileira continua sendo influenciada por questões institucionais, econômicas, sociais e culturais ao mesmo tempo. É justamente essa combinação que torna o cenário tão dinâmico e exige acompanhamento constante dos acontecimentos. Agora eu quero ouvir você. Qual desses assuntos mais chamou sua atenção até aqui? As declarações envolvendo o STF, o debate sobre a Lei Maria da Penha, ou as medidas adotadas pelas prefeituras contra a publicidade das apostas esportivas? Escreva sua opinião aqui nos comentários e conte também de qual cidade e estado você acompanha o bastidor brasileiro. A participação de vocês é fundamental para ampliar esse debate com diferentes pontos de vista. E permaneça conosco até o próximo bloco, porque vamos reunir todos esses acontecimentos para analisar como eles podem influenciar o ambiente político daqui para frente. Quais estratégias começam a se desenhar entre governo e oposição? E por que muitos analistas acreditam que as próximas semanas poderão trazer novos capítulos importantes para a política brasileira? Quando analisamos todos os acontecimentos apresentados até aqui, fica claro que a política brasileira vive um momento em que praticamente nenhuma decisão ocorre de forma isolada. Uma medida econômica repercute na diplomacia,
Uma decisão judicial altera estratégias partidárias. Uma pesquisa influencia discursos de campanha. E até temas ligados ao cotidiano das cidades acabam entrando na pauta nacional. Essa é uma característica comum de períodos que antecedem grandes disputas eleitorais. Diferentes assuntos passam a convergir para um mesmo ambiente político, onde cada movimento pode gerar consequências que vão muito além do fato original. No caso da crise comercial com os Estados Unidos, por exemplo, o governo federal procura equilibrar dois objetivos que nem sempre caminham juntos. O primeiro é demonstrar firmeza na defesa dos interesses nacionais, respondendo politicamente às medidas anunciadas por Washington e reforçando o discurso de soberania. O segundo é evitar que o ambiente de tensão provoque insegurança para exportadores, investidores e empresas brasileiras que mantêm relações comerciais importantes com o mercado norte-americano. Essa combinação exige cautela, porque qualquer declaração mais dura pode produzir efeitos diplomáticos, enquanto uma postura excessivamente moderada pode ser interpretada politicamente como sinal de fraqueza por parte de setores da opinião pública. Especialistas em relações internacionais lembram que disputas comerciais entre países não costumam ser resolvidas apenas por discursos públicos. Normalmente existe um intenso trabalho diplomático realizado longe dos holofotes, envolvendo embaixadas, equipes técnicas, representantes comerciais e organismos internacionais. Muitas vezes, negociações decisivas acontecem de forma reservada durante semanas antes que qualquer anúncio oficial seja feito. Por isso, apesar das declarações mais contundentes vistas nos últimos dias, os canais institucionais permanecem sendo fundamentais para uma eventual solução do impasse. Ao mesmo tempo, o ambiente político interno continua passando por reorganizações importantes. Os movimentos envolvendo Michele Bolsonaro, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro e outras lideranças demonstram que a oposição ainda busca definir qual será sua estratégia para a eleição presidencial. Em democracias consolidadas, esse processo faz parte da dinâmica política. Partidos discutem alianças, avaliam pesquisas, analisam cenários e procuram identificar quais candidaturas apresentam maior potencial competitivo. Até o período oficial das convenções, é natural que diferentes possibilidades sejam discutidas e até descartadas ao longo das negociações. No campo governista, a estratégia também parece estar em constante adaptação. Integrantes do executivo procuram utilizar temas econômicos, diplomáticos e sociais para defender as ações do governo e responder às críticas apresentadas pela oposição. Ao mesmo tempo, acompanham atentamente os indicadores econômicos e as pesquisas de opinião, que costumam influenciar diretamente a comunicação política adotada pelos diferentes ministérios e pelas lideranças da base no Congresso. Outro aspecto que merece atenção é o papel das instituições. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público e demais órgãos continuam desempenhando funções previstas pela Constituição, mas suas decisões inevitavelmente acabam repercutindo no debate político. Em momentos de elevada polarização, praticamente qualquer decisão institucional recebe interpretações diferentes conforme a posição política de quem a analisa. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade de acompanhar os fatos com base em documentos oficiais, decisões públicas e informações verificadas. Enquanto Brasília concentra as atenções, estados e municípios também seguem produzindo temas que podem ganhar dimensão nacional. As iniciativas de prefeituras para restringir a publicidade das apostas esportivas ilustram bem esse fenômeno. Um assunto inicialmente tratado como política local rapidamente passou a integrar discussões nacionais sobre saúde pública, regulamentação econômica e proteção de consumidores. Esse tipo de movimento
mostra como decisões tomadas em diferentes níveis da administração pública podem influenciar debates que ultrapassam fronteiras regionais. Outro ponto importante é o comportamento do eleitorado. Pesquisadores destacam que a opinião pública costuma ser influenciada por uma combinação de fatores, incluindo economia, emprego, renda, segurança pública, políticas sociais, acontecimentos internacionais e percepção sobre o desempenho das instituições. Isso significa que nenhum fato isolado determina o resultado de uma eleição. Ao contrário, a formação da opinião política ocorre de maneira gradual, acompanhando a sucessão de acontecimentos ao longo do tempo. É justamente por isso que acompanhar os bastidores se torna tão importante. Muitas vezes, uma decisão aparentemente pequena representa o início de uma mudança mais ampla que só será percebida semanas ou meses depois. É nos bastidores que alianças começam a ser construídas. Estratégias são definidas e discursos passam a ser ajustados conforme a evolução do cenário político. Quem acompanha apenas as manchetes do dia pode perder conexões importantes entre os acontecimentos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Depois de toda essa análise, qual tema você acredita que terá maior peso para o eleitor brasileiro nos próximos meses? A economia? A relação entre Brasil e Estados Unidos? As decisões do STF? As articulações para 2026? Ou as pautas sociais que começam a ganhar espaço no debate público? Escreva sua opinião aqui nos comentários. Aproveite também para contar de qual cidade e estado você acompanha o bastidor brasileiro. É sempre muito interessante observar como pessoas de diferentes regiões enxergam os mesmos acontecimentos sob perspectivas diversas. E se você chegou até este ponto da nossa análise, muito obrigado pela confiança. Isso mostra que você valoriza informação com contexto, explicação e responsabilidade. Continue fortalecendo o bastidor brasileiro, deixando o seu like, compartilhando este vídeo com amigos e familiares. E, principalmente, inscrevendo-se no canal caso ainda não faça parte da nossa comunidade. O seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar produzindo análises completas e acompanhando de perto cada novo capítulo da política nacional. Quero agradecer sinceramente a todos que assistiram até aqui, aos inscritos que acompanham diariamente o canal e a cada pessoa que dedica alguns minutos para comentar, compartilhar e participar desse espaço de debate. São vocês que fazem o bastidor brasileiro crescer a cada dia. E este é apenas mais um capítulo de uma história que continua sendo escrita diariamente. Nos próximos vídeos, vamos acompanhar os novos desdobramentos das relações entre Brasil e Estados Unidos, as movimentações das principais lideranças políticas, as decisões das instituições e todos os fatos que podem influenciar o cenário eleitoral brasileiro. Portanto, ative o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e continue conosco. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.